Vocês estão prontos, crianças? Eu não ouvi direito. Oh, bom, então é isso. Eita, peraí. Ah, velho. Agora você quer atualizar? Foi. Estamos de volta. Escorregar o celular. Bom, na aula passada, nós fizemos a introdução ao Excel. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade, tá bom? Deixa só eu pegar aqui o meu slide para nós começarmos. Enquanto isso, o seu computador já está com o Excel aberto, eu tenho certeza absoluta. Deixa o Excel abrido aí para ir mais rápido. Tá vendo? Deixa eu ver se tem algum slide para passar, mas creio que não. Não. Tá. Olha só. Na aula anterior, nós encerramos a nossa aula fazendo uma tabelinha bem simplesinha e exatas. Na aula de hoje, nós ainda vamos continuar com tabelas simples, só que eu quero mostrar para vocês algumas funcionalidades do Excel. Então, estou aqui nele. Às vezes não, a maior parte das vezes, quando a gente está trabalhando com Excel, nós queremos organizar em formato de números, uma listinha, às vezes, aqueles dados. Por exemplo, isso que vocês não precisam fazer, tá? Mas se eu tiver aqui uma planilha com nome e idade, como eu já tinha feito antes, geralmente a gente tem um campo que ele nem tem classificação, ele é só assim, ou ele não tem nada mesmo, ele é só numeração. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, Pedro, João, Maria, Zé. E aí, geralmente, nós temos isso nas tabelas. Muita gente... Nossa, mas que aflição que eu tenho de tabela colada no campo. Então, geralmente a gente tem isso daqui, ó. Entende? A numeração aqui. Gabriel, vai para o segundo computador ali, ó. Ele vai estar ligado. Então, ele tem esses numerais aqui para poder facilitar, para poder ver quantos dados tem na tabela. Então, se ele vai 1, 2, 3, 4, 5, lá embaixo tem 1000, quer dizer que tem 1000 dados na minha tabela. Tem como eu ver por aqui, né? Se eu olhar aqui nos números, eu consigo ver. Mas, às vezes, a tabela não começa no número 1 e acaba ficando meio confuso. Então, isso daqui é muito comum da gente ter. Também é muito comum nós ter tabela. Nós temos tabelas que é assim, ó. Sei lá. Eu ter, sei lá, dívidas ou custo para cada dia da semana, sei lá, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e eu ir colocando, aqui foi R$ 12, aqui foi 15, aqui foi 11, quando eu gastei na semana, por exemplo, né? Então, é normal a gente ter esse tipo de classificação. Não estou compartilhando tela, foi mal, a galera está assistindo aí. Então, é normal a gente ter esse tipo de classificação. Da mesma forma também que é normal a gente fazer isso com os meses, que é janeiro, fevereiro e por aí vai. O que eu quero mostrar para vocês aqui é algumas coisas automáticas do Excel. Por exemplo, isso você já pode começar a fazer agora comigo, tá? Experimenta fazer isso daqui, ó. Coloquei número 1 e número 2. Escrevei número 1, número 2. Pode ser descendo ou pode ser de lado também, tá bom? Tanto faz. Só que descendo é mais comum para números assim. Você vai escrever aí 1, 2 e
você vai fazer assim, ó. Você vai selecionar esses dois dessa forma, ó. Clica no primeiro, arrasta pro segundo. Vai só selecionar, bem simples. Só selecionar. E aí, eu quero que você observe uma coisa. Aqui, nessa seleção, nós temos um quadradinho verde, tá? Bem pequenininho, bem na pontinha aqui. Esse quadradinho verde, quando você puxa ele para baixo, ele vai replicar aquele conteúdo. Ou seja, um exemplo aqui. Se eu tenho uma tabela, sei lá, chamada Conrado, e eu pegar esse nome Conrado aqui nesse pontinho verde, ele vai replicando Conrado para sempre. Mesma coisa para qualquer dado que eu tiver. Se eu tiver o número 1 aqui, ele vai replicar. Tudo bem? Só que isso não acontece quando a gente tem 1, 2. Por quê? Então nós temos 1, 2, o que viria depois? O 4, né? 3, quer dizer. 1, 2, 3. 3. Estou ficando louco, não. Então, 1 e 2, tudo bem? Só que isso daqui, ó, em vez de ele replicar, faz o teste aí. Pega aqui na pontinha, a cruzinha vai ficar preta. Cuidado, tá? Porque o mouse, ele tem essa cruzinha branca. A cruzinha branca é só para selecionar. Não, sem problema, fica à vontade. A setinha branca é só para você selecionar. Quando ficar desse jeito aqui, ó, os 4 lados é para você mover. O que eu quero que você faça é que fique desse jeito, ó. É que fique uma cruzinha preta, sem ser essa daqui. Essa daqui. Só você colocar bem em cima, tá? E aí você pode puxar. Quanto mais você for indo, ó, aí do lado, 4, 5, 6 e solta. Ele numera para você automaticamente. Tudo bem? É bem simples, né? A mesma coisa, assim, ó. Se você escrever segunda, tracinho, feira, e terça, tracinho, feira, experimenta aí. Escreve segunda-feira, terça-feira. Sebrae@aluno. Segunda-feira, terça-feira, seleciona os dois e arrasta que nem você fez com os números. Aluno. Desculpa. Sebrae@adn. E também o mesmo funciona com janeiro, fevereiro. Seleciona os dois e puxa. Ele vai pegar todos os meses. Lembrando que quando chega no último dia da semana ou no último dia do mês, ele começa a repetir, né? Porque não tem mais. Então ele vai repetindo. Também dá para fazer com os meses abreviados, tá? Você não precisa fazer não, mas dá para fazer com os meses abreviados também. Só com Jan e Feb ele já faz, tá? Então, isso aqui é um recursinho do Excel que ele pode auxiliar a gente quando você precisa fazer novamente, como eu mostrei, caso você queira fazer algo parecido com isso. Olha só. Vou colocar aqui, então, os meus gastos na segunda-feira e na terça. Na verdade, eu colocaria aqui, né? Por exemplo, gastos. Os gastos que eu tive, o lucro que eu tive, custo que eu tive, coisas do tipo, tá? Essa é uma tabela de demonstração. E aí aqui, ó, seleciono segunda e terça e posso ir passando para o lado. Ele facilita para mim. Certo? 11. Agora, uma coisa que eu queria que vocês observassem bem. Bem aqui, ó, clique em arquivo.
Quando você vai criar um documento do zero no Excel, ele coloca o nome de pasta de trabalho em branco. Se você lembrar, no Word ele colocava novo documento em branco. Documento em branco colocava, né? Documento em branco. No PowerPoint ele colocava apresentação em branco. No Excel ele coloca pasta de trabalho em branco. Por que ele coloca pasta de trabalho em vez de colocar planilha? Porque, assim como eu falei na aula anterior, para quem for recordar, a gente pode ter várias planilhas em uma só. Ou melhor dizendo, isso daqui é uma planilha? É. Mas essa planilha ela está dentro de uma pasta de trabalho. E dentro dessa pasta nós podemos ter várias planilhas. Aqui, ó. Planilha embaixo. Planilha 1. Nós vamos na planilha 1. Se você clicar no mais aqui, clica para você poder ver. Clicou no maisinho. Boa, Conrado, você apagou a planilha. Não apagou. Se você olhar aqui embaixo, eu vou mostrar a planilha 2. Se você clicar na planilha 1, você volta para o que estava lá antes. Certo? Por que isso? Isso daqui é uma forma que você tem de organizar. E mais ainda, você consegue trocar o nome. Se você colocar o mouse aqui embaixo, onde está escrito planilha 1, e clicar 2 vezes, você pode trocar o nome. Então, por exemplo, aqui na escola, né? Eu posso ter uma planilha chamada alunos, onde eu vou colocar aqui todos os alunos que eu tenho registrado, data de nascimento, telefone, contato, onde mora, coisa do tipo, qual curso que faz. Eu posso ter uma outra planilha aqui chamada, por exemplo, finanças, para poder saber se você está devendo ou não, como é que a sua parcela tem dia, quantas parcelas faltam você pagar, quanto que você está pagando. Eu posso ter aqui, ó, vou criar mais uma. Eu posso ter uma outra planilha aqui, chamada estoque, por exemplo, os livros que estão em estoque no Sebrae, ou não, as peças de reposição do laboratório. Aqui a gente não usa muita peça de reposição, mas no curso de manutenção de celular, toda hora tem que estar pegando lá estampa para derreter, pegando uma fita nova, pessoal do laboratório de farmácia, remédio novo. Então, eu poderia fazer tudo em um só. Aqui, ó. Eu poderia pegar esse daqui, ó, e ter vários, tá vendo? Poderia ter várias planilhas jogadas. Só que o Excel, ele me disponibiliza isso daqui. Por exemplo, uma planilha só de aluno, eu tenho uma planilha só das finanças da minha empresa e coisa do tipo. O que eu escrevo em uma, tipo aqui, ó, o que eu escrevo em uma planilha não afeta a outra. Tudo bem? Mas, se eu precisar, tem como eu pegar dado dessa planilha e jogar para essa. Aí a gente aprendeu a fazer lá para as últimas aulas do curso, quando a gente precisar fazer isso. Por que acontece? Tem muita gente que tem uma planilha muito grande para colocar tudo em um espacinho só. Por mais que eu tire muito zoom, ó, muito gigante. Por mais que eu tire muito zoom, não cabe. É uma planilha muito grande que trava. Então é muito normal várias empresas colocar aqui embaixo assim, ó. Os custos de janeiro, fevereiro, março, abril, um cada abinho. E no final você pode ter o do ano. E a planilha do ano vai precisar somar cada um separadamente. Jogar tudo para um. Tem como fazer isso. E a gente vai fazer mais no final, depois que a gente aprender a usar todas as funções do fórmula. Inclusive, na próxima aula, nós já começamos a trabalhar com contas. Tá bom? Mas só na próxima aula. Todas. Se você salvar... Sim, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou salvar isso daqui, tá? Vou salvar normal, só salvar. Lá no meu computador para ficar mais rápido. Ó, área de trabalho. Documento Excel do Conrado. Salvei. Vou fechar. Aqui, ó. Excel do Conrado. Ele é um arquivinho só, como se fosse do Word. O Word é um arquivo só, o PowerPoint é um arquivo só, o Excel também é um arquivo só. Mas quando eu abro esse arquivo que eu salvei, tá lá embaixo, ó. Aluno, finanças e estoque. Tá tudo juntinho, em um só.
Tudo bem? Então, por isso que no Excel nós temos a pasta de trabalho e não uma planilha em branco, sonho, né? Você não precisa fazer isso, não precisa usar, mas saiba que, se você precisar, está disponível para você. Tá bom? Inclusive, o que a gente vai fazer a partir da nossa próxima aula? A partir da nossa próxima aula, a gente vai começar a salvar as planilhas. No Word, nós não salvávamos, nem no PowerPoint. Aqui a gente vai salvar, a partir da próxima aula. Por quê? Porque eu quero que você tenha o progresso do que você aprendeu. Então, na próxima aula, a gente vai aprender a fazer conta simples. Depois, eu vou mostrar funções e depois as fórmulas. E aí, ou melhor, próxima aula conta simples, depois fórmulas, depois funções. Então, depois da prova, se você quiser dar uma olhadinha nisso que você fez, é só você abrir a sua pastinha aqui e ir voltando e ver as fórmulas das funções. Vai ficar tudo salvo, em cada planilha separada, de cada aula separada. Então, você vai ter um documentinho bonitinho e depois no final do curso, se você quiser, você pode vir aqui, pegar um pendrive e passar para você poder estudar em casa depois, quando você precisar. Tá bom? Nessas primeiras aulas eu não estou fazendo isso porque aquela tabelinha que a gente fez na anterior não tem nada demais nela, uma tabela simples. E o que nós vamos fazer aqui também é uma preparação para o que vai vir das próximas aulas. Tá bom? Então, tá joia. Eu vou apagar essa minha planilha aqui, tá? E aqui embaixo também, se você não quiser, eu não vou usar isso daqui. Então, você pode usar o botão direito, que eles dão a opção de excluir essas abinhas. Eu vou excluir os meus só para não ficar bagunçado, tá? Ó, tem certeza que quer excluir? Tem. Tá só com uma abinha só. Eu vou... Essas coisas aqui que a gente estava escrevendo, eu vou tirar daqui também. Eu vou apagar tudo isso daqui, tá? Para você apagar, muito simples. Você seleciona a área com a planilha e usa o delete do teclado. Limpei. Porque agora a gente vai montar uma planilha. Que nem na aula passada, só que essa planilha que nós vamos montar vai ter algo a mais. Que muita gente passa perrengue para poder fazer isso e é muito, muito simplesinho, tá? Ó, eu quero montar uma planilha aqui que a gente possa filtrar bastante coisa. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos lá. Vamos colocar uma planilha aqui. Pega um lugar para você poder começar essa planilha. Eu vou colocar aqui essa hashtag, que é onde eu vou colocar o número das pessoas, 1, 2, 3, 4, 5. Então, não vou preencher ela agora. Nome. Oi? Pode pôr, ou você pode deixar em branco. Eu gosto de deixar em branco, não coloco essa hashtag aqui não, tá? Mas eu vou colocar para vocês poderem enxergar. Nessa hashtag vai ficar os números, 1, 2, 3, 4 de cada um dos registros, tá? Eu deixo eles por último. Nome, estilo musical, e você vai se recordar da aula passada, porque estilo musical não cabe, é muito grande, tá vendo aqui essa palavra? Então você vai ter que aumentar aqui em cima, né, para poder caber. Ou melhor, cinema, né? Cinema. E aniversário. Esse daqui é o cabeçalho, tá? Só o cabeçalho, porque a gente vai começar a inserir os dados aqui agora. Vamos lá?
Vamos lá então, vai. Conrado. Estilo musical. Que tipo de música você acha que eu... Rock? Internacional? Eclético, gente. Ó, cinema. Adoro suspense. Aniversário. 14 barra outubro, tá? Por que eu vou colocar desse jeito? Na próxima aula você vai entender um pouco melhor. Mas, por enquanto, vamos colocar só dia, barra mês, com mês abreviado. Depois tem a Maria Eduarda. E aí? Que tipo de filme você gosta? Hã? Comédia. Tá perto. Depois temos a Daiane. Ou Dayana. Tá certo. Estilo musical? Né? Também dá perto, se for olhar bem, né? Depois temos a Gabriele. Música? Cinema? Daqui a pouco sair. Depois nós temos a Cláudia. Estilo musical? Gospel. Cinema? Tá. E aí vocês vão perceber uma coisa. Oi? Por exemplo, quando eu escrevo aqui, ó, comédia, quando eu coloco C, ele já entende que tem comédia ali, e provavelmente é comédia de novo. Se aparecer isso daqui, é só você apertar Tab para ele passar para o lado, que você não precisa digitar, ele já completa para você. Lá no fundo, temos a Jennifer, um J. Eu tô Jennifer com J, eu acho, né? Não sei. Oi? Eclético. Cinema? Pronto. Essa tabelinha aqui está um pouquinho grande, tá? Eu não gosto de fazer tabela grande, mas para a aula de hoje vai ser importante uma tabela um pouquinho maior. E depois que vocês acabarem de fazer ela, não formata, tá? Deixa ela crua do jeitinho que está aqui. Lembra? Edita o normal para você não perder tempo. Só vai na técnica do traço, para poder ir lá, não entra no CDC. Aí você escreve. No último, mas eu não sei. Eu trabalho com e acabar a tabela, coloca a numeração aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, usando aquele que você lê. 1, 2, 3, 4. Curiosidade à parte, quando está fazendo aí, vocês sabiam que numa sala tem 20 pessoas? Numa sala de 20 pessoas, melhor, precisamente, numa sala de 24 pessoas. Quais são as chances de duas pessoas fazerem aniversário no mesmo dia? Muito alta ou muito baixa?
numa sala de 24 pessoas. Qual que é a possibilidade de 2 pessoas fazerem aniversário no mesmo dia? Acreditem se quiser, não sei explicar o porquê, já estudei pra caramba isso, na parte de estatística, algoritmo, lógica, mas a chance de 2 pessoas fazerem aniversário no mesmo dia, numa sala de 24 pessoas, é de 50%. Muita coisa, né? Embora pareça que são 365 dias, também já está tentando explicar isso. Inclusive, na época da faculdade, um professor meu de matemática, ele fez um experimento. Era uma sala de 25 pessoas, 3 pessoas fazendo aniversário no mesmo dia. Parece que é muita data, né? Olha aí, que ideia, cara. Porém, a Gabriela também faz um mais do mesmo dia. Mas um minutinho para terminar esse vídeo. Ué, não, tá certo. Quem acabar não esquece aqui, ó. 1, 2, 1, 2, selecione e arrasta. Temos 7 registros nessa tabela. Por que? Seguindo. Por que eu falei para vocês não formatarem? Porque o Excel, ele tem uma coisa chamada tabela dinâmica, tá? Ele tem uma funcionalidade de tabela dinâmica. Que imagina, isso aconteceu, um caso aconteceu comigo não, só um tempinho, né? Inclusive, uma das primeiras turmas que eu dei aula. Um aluno, ele tinha uma escola de inglês. Aí depois ele saiu do curso. Mas ele tinha uma escola de inglês, aí depois de um tempão que ele tinha saído do curso, ele mandou mensagem falando assim: ô Conrado, aqui na minha empresa eu tenho uma tabela de Excel com o nome de todos os alunos, e eu queria saber quais são os alunos que fazem aniversário desse mês que a gente está presenteando. Quais são os alunos aniversariantes do mês, para estar fazendo uma coisa especial. Como é que eu faço isso? Porque se eu for ver aqui, ó, aqui é fácil olhar, né? Ah, quem faz aniversário em janeiro? A Gabriela e a Daiane. Só as duas, isso. Mas numa tabela, sei lá, 800, 500 alunos, você está olhando um por um, a coisa mais fácil seria você poder ordenar, né? Colocar do maior para o menor, e aí você consegue ver. Só que como é que você faz para ordenar isso daqui? Não tem nada, tá vendo? Aqui em cima, no menuzinho, se você olhar aqui, ó, você pode até procurar, mas não tem nada, não tem nenhuma coisa que ordena para você. Por quê? Para você poder ordenar as coisas, você precisa transformar isso daqui em tabela. Vai, Conrado, mas isso é uma tabela. Então, vocês lembram do Word, quando eu expliquei para vocês sobre a formatação baseada em estilo? Quando a gente cria um título, que a gente vai lá e escreve alguma coisinha, seleciona e formata por aqui, ó, na mão, que a gente chama de tamanho, etc., vira um título. Mas isso daqui é um título para nós. O Word não sabe que é um título, até a gente selecionar e clicar lá em título 1. Lembra disso? As primeiras aulas do Word. A mesma coisa serve para o Excel. Isso que a gente está fazendo aqui é uma tabelinha para a gente. O Excel não sabe exatamente se isso é uma tabela. Na verdade, ele interpreta, ele até entende que isso é uma tabela, mas não oficialmente. Então, agora a gente vai falar para o Excel o seguinte: ó, meu consagrado, isso daqui é uma tabela, de verdade, confia no pai. Então, vamos fazer isso. Para poder falar para o Excel que isso é uma tabela e o Excel tratar isso como uma tabela legítima, a gente vai selecionar ela todinha. Seleciona toda a sua tabela, todo o conteúdo dela.
E aí, você vai ter duas opções, tá? Aqui em cima no menuzinho, ele vai ter a opção de... Tá vendo aqui? Consegue encontrar? Formatar como tabela. Formatar como tabela. Encontra aí, ó. Formatar como tabela. Você vai clicar nessa opção de formatar como tabela. Eu acho que no de vocês, na verdade, esse clicou em formatar como tabela, ele vai abrir uma lista tudo colorida de tabelas que você pode colorir para você transformar a sua. Que nem no Word também, que eu mostrei aquela parte que eu formatei de tabela, você pode pintar. Aqui é a mesma coisinha, tá? Então você vai olhar aqui, vai escolher uma corzinha que você mais gostar, depois você pode trocar se você não quiser, que você escolheu. Por exemplo, aqui eu vou pegar essa laranja aqui. Só você dar um clique. Quando clicar, às vezes, não sempre, às vezes pode aparecer essa mensagem que apareceu no meu aqui. O que é essa mensagem? Eu quero transformar isso daqui em tabela, mas o Word está perguntando o seguinte: a sua tabela tem cabeçalho ou não? Se eu desmarcar isso daqui, quer dizer que não tem isso daqui, ó, nome, estilo musical, cinema. Por quê? O Word, o Excel, quer dizer, está confundindo isso daqui, ó, com os dados da minha tabela. Então, eu vou deixar marcado, sim, a minha tabela tem cabeçalho. Ou seja, o primeiro dado de todos é o cabeçalho da minha tabela. Deixa marcado para você falar que você tem um cabeçalho, você tem uma linha guia, que é aqui em cima. E ok. Tudo certo aí? Se você não gostou da corzinha, você pode ficar em cima e trocar a cor. Inclusive, deixa eu mostrar aqui. E é muito útil. Lembrando que depois que você transforma isso em tabela, se você quiser mudar a cor, você nem precisa selecionar tudo de uma vez. É só você deixar clicado em qualquer lugar. Aqui no meio mesmo. Página inicial, marcar como tabela. Eu já posso mudar a cor, tá? Uma coisa bem interessante, que eu sempre aconselho para tabelas grandes, essa tabela é bem pequenininha, tá de boa. Uma tabela vai, 50 linhas, 40 linhas, já começa a ficar grande a tabela. É usar a tabela listrada. Ou seja, a tabela tem essas listas. Fica mais fácil de você poder ir olhando não usar. Tabela pequena fica estranho. Tabela pequena é melhor você deixar sem lista. Uma tabela grande, deixa listrada. Eu vou deixar listrada a minha, tá? Só para me contradizer. Então tá ali. Beleza. Ele pintou essa tabelinha. Bacana. Só que aí dele pintar e deixar bonitinho, você reparou alguma coisa diferente aí? Você viu que ele colocou esses botões aqui do lado do cabeçalho? Isso daqui são os filtros. Porque agora que você classificou isso como tabela, você pode filtrar os dados de tabela. Por exemplo, primeira coisa, eu quero ver os nomes das pessoas que estão aqui na minha tabela em ordem alfabética, porque está misturado, correto? Então, aqui na minha coluna de nome, eu pego aqui na setinha e ele me dá várias opções de filtro. Inclusive, classificar de A a Z, ou seja, ordem alfabética crescente, ou de Z a A, ordem alfabética decrescente. Vamos lá, A a Z. Ele vai colocar todo mundo ali, primeiro com B, C, D, E, pula lá para o G, J. Consigo já ver agora a galerinha aí, tudo em ordem alfabética. Só que eu posso ir além. Aqui no estilo musical, eu só quero saber quais são as pessoas que gostam de sertanejo. Novamente, a gente clica na setinha aqui, e aí ele vai passar para mim esse campo de filtro. Aqui eu estou filtrando tudo, ou seja, vou mostrar tudo. Mas eu quero só ver quem gosta de sertanejo. Então, eclético vou desmarcar, gospel vou desmarcar, pagode vou desmarcar, vou deixar só a galera do sertanejo marcado, né? E dou um ok. Tá aí as três que gostam de sertanejo. E os outros dados foram deletados? Se você olhar aqui do lado, ó, 7, 8, 9, 10, 13, 14, ele fica azulzinho. Esse azulzinho é para te mostrar que, às vezes, você pega uma tabela com outra pessoa, está desse jeito. E a pessoa pega e fala, nossa, tem 1000 pessoas na tabela. Não, tem 3, eu estou vendo 3. Não, tem 1000 aqui. Olha que não está. Se está azul, quer dizer que está escondendo nada.
No caso aqui, ele está escrevendo 11, 12 e mais para lá. 11, 12, 15 e 16. Tá vendo? Aqui, eles voltam para estatística, eu vou escrever a galera, sei lá, no último dia de aula, a gente vai pôr música aqui no celular. Qual que vai ser o melhor tipo de música? Bom, vamos filtrando aqui. O eclético vai gostar de tudo. Então, talvez sertanejo eu possa marcar junto com o eclético. Não, eu quero só ver a galera que gosta de pagode. Então, eu posso marcar só o pagode aqui. É opção minha ou não eu marcar o eclético. Ou então, eu quero ver todo mundo que gosta de tudo, menos de gospel, por exemplo. Eu marco tudo e desmarco o gospel. Eu consigo ver tudo aqui bonitinho. A mesma coisa vai servir ali para o cinema, tá? Vamos passar um filme de ficção científica. E, olha lá, só uma pessoa vai curtir. Comédia, tem mais gente? Eu marco. E, por fim, a parte do aniversário, aí você pode reparar uma coisa. Aqui na parte do aniversário, ele já é diferente. Ele me mostra aqui os meses e o ano. No meu caso aqui, eu não marquei o ano de nascimento da pessoa, porque eu sei. Mas, se tivesse lá, se as pessoas nasceram em 1990, ele vai ter um subfiltro. Como não colocar nada, ele já entendeu que é 2015. Então, vamos só ver a galera de janeiro, vou desmarcar. Uai, como é que nasceu? Mentira. A Gabriele e a Daiane nasceu em janeiro. Por que não está aparecendo aqui a Daiane? No meu não está. De repente, eu estou vendo aqui. Por que não aparece daí? Mesmo ela nasceu em janeiro? Porque os filtros são acumulativos. Por exemplo, qual foi o gosto musical que você falou? Você gosta? Aqui, o turno do gosta de pagode. Eu estou brincando aqui. Só quem gosta de pagode, só quem gosta de comédia e só quem gosta de brasileiro. Só quem tem os três tipos de comum está sendo bom para o. Por isso que ele está mostrando para ele aqui. Beleza. Eu quero saber só qual que é a galera que gosta de comédia e sertanejo. Eu tenho que tirar no filtro. Vou desmarcar aqui, ou melhor, vou selecionar tudo para mostrar todos os meses. Na comédia, já está marcada. No estilo musical, eu quero só sertanejo, vou desmarcar o pagode. E aqui são as pessoas que gostam de sertanejo e comédia. Quem gosta de comédia, mas gosta, sei lá, de eclético, não está mostrando ali. Só quem é sertanejo e comédia. Então eu consigo ir variando os filtros e pegando tudo que eu preciso da minha tabela. Isso daqui pode servir para produtos quando você produz promoção, você tem outros produtos com um preço médio de tal a tal, para você poder baratear. Aí eu quero ter promoção somente de produtos da marca tal. Filtra, só para a marca tal, para a marca tal, e altera ela. Porque se eu mudar aqui do dia 31, vamos supor que tem um preço, R$31. Não, vou colocar aqui para R$25. Ele vai alterar, você pode alterar tudo que está aqui, que é de uma marca só, sem nenhum problema, em relação a preço, eu digo, né? E agora, eu vou dar uma outra dica para vocês, isso é muito importante. Se você faz uma tabela para poder guardar a idade da pessoa, você não deve fazer isso. Ó. Idade. Inclusive aqui, ó, acabei de colocar a idade do Apertei Enter, ele já integrou para minha tabela, tá? Sei lá, 20, 25. Não é assim, tá? Que a gente faz. Se não é assim, qual é a maneira correta? Salvando a data de nascimento. Por quê? A pessoa está um ano cadastrada na sua planilha. Uma hora ela vai fazer aniversário, na verdade, e a data dela não vai ser aquela que você fixou aqui como 25, por exemplo. Então é aí que a gente entra com as continhas. Quando a gente tem que salvar idade de uma pessoa, a gente coloca a data de nascimento dela. E aí a gente pode fazer desse jeito aqui mesmo, ó, data de nascimento e idade. Por quê? Aqui no campo de idade, a gente pode fazer uma conta para saber quantos anos ela tem. É só eu pegar a data atual menos o ano de nascimento. Então, sobrar, vai ser a idade da pessoa. Ela pode ter aniversário, porque ela faz 5 anos na sua tabela,
que ela vai ficando mais velha e essa tabela vai atualizando junto. Caso você queira dar uma propaganda, alguma coisa direcionada para uma certa idade. Entende isso? Então, idade você nunca usa o número fixo, sempre baseado na data de nascimento da pessoa. Um dia, mês e o ano também. Tá bom? Tudo bem? Entenderam aqui o porquê de nós utilizarmos as tabelas dinâmicas, que nem eu usei aqui? Qual é a utilidade disso? Qual é a utilidade? Filtrar. Poder filtrar. Tá bom? Para você saber quais são os dados que estão sendo filtrados, é só você olhar aqui nesse caninho. Se tiver com esse caninho aqui, ó, tá filtrando. Tá vendo que tem um caninho e aqui não tem? Aqui tem uma setinha, aqui tem um caninho. Ou seja, aqui tá sem nenhum filtro. Aqui tá filtrando. Selecionar tudo. Estilo musical. Selecionar tudo. Pronto, né? A tabela voltou como era antes. Tá bom? Para finalizar, vou mostrar para vocês como é que deleta isso. Porque se você resolver que essa tabela aqui não ficou boa e você vai refazer, você pode selecionar e deletar, que agora ela até foi, mas geralmente não vai não, tá? Alguns dados não são deletados quando você faz isso, tá bom? Vou mostrar 3 formas de você deletar 3 coisas diferentes. Primeiro, tá vendo que eu coloquei idade aqui no canto? Eu não quero idade, eu vou deletar. No seu caso aí, você pode deletar a data de nascimento, tá? Eu vou deletar os dois. Para você deletar uma coluna inteira, sem fazer isso daqui, ó, e não dá para fazer isso aqui, né? Para você deletar toda uma coluna, você vai clicar na letra da coluna, aqui, ó, vou deletar a data de nascimento. Clica na letra, botão direito, inclusive, botão direito na letra, excluir. Ele tira aquela coluna e adapta o resto da tabela para você. Eu vou deletar a idade também, ó. Clica na coluna, botão direito, excluir. A mesma coisa vale para a linha. Alguma pessoa que você cadastrou aí e ficou faltando dado, você não quer ela. Pega na linha, botão direito e deleta. Excluir. Ele deleta e sobe com a tabela para cima, para poder organizar de volta. Outra coisa também, que eu acabei fazendo algumas vezes aqui, mas eu não cheguei a mostrar, embora seja um pouco intuitivo, que é você mover. Quero tirar a tabela daqui e passar para outro lugar. Seleciona tudo aquilo que você quer mover. No meu caso aqui, eu vou mover toda a minha tabela. Seleciona toda a sua tabela. Lembra que eu falei que se você clicar aqui no cantinho, você replica? Mas se você clicar na borda, sem ser aqui, como se fosse no PowerPoint, sabe? Se você pegar qualquer lugarzinho da borda aqui em volta, qualquer um, você pode mover. Só pegar na bordinha. Lembrando que, quando você move, a coluna não adapta. Ele ficou grande, ele está falando, mas não ficou. Ela não vai aumentar, tá? E normalmente ia aumentar isso. E uma outra coisa, para a gente finalizar de vez agora, é clonar. Isso daqui funciona no Word, funciona no PowerPoint também, e também funciona aqui. Na verdade, isso daqui funciona em quase todos os programas de computador que tem, a clonagem. Às vezes, você tem uma tabela e você quer uma igualzinha essa daqui, sei lá, aproveitar os nomes dela. Aí você clonar e mudar os dados. Se você colocar o mouse aqui, no mesmo lugar que você move, sabe? No mesmo lugar que você mexe, se você colocar o mouse aqui, mas segurar a tecla Ctrl do teclado, tá vendo que vira um maisinho ali, ó? Sim, segurei o Ctrl, vira um maisinho. Como é que pode a gravação que ele tá pegando? Ctrl, vira um maisinho. Cliquei e arrastei, ele duplica. No caso, ele vai clonar, né? Tudo bem? Todas essas coisas que eu mostrei para vocês aqui hoje, conteúdo básico, né? Ela está fazendo vocês de Excel, hoje eu estou mostrando umas coisinhas. Jogo direto uma coluna, uma linha que quero filtrar, e tem muita gente que não consegue filtrar, porque tem que formatar para colocar ela antes, não é? Mover, clonar. Esses que, essas coisinhas são raras. A partir da próxima aula, nós já vamos começar com a fonte. Essa parte aqui, que eu falei da data do nascimento, não é? Beleza, quero ver a idade. Mas como é que eu faço?
ao menos a data que vem depois. Né? Eu não posso tirar dia 30 de 31, melhor. Como é que fica dia 29 de fevereiro, dando dia 30 de janeiro? Vai ficar menos 2. Então, assim, tem a maneira correta de calcular, somar a data, maneira correta de calcular e somar banco de hora, por exemplo. Por exemplo, você trabalhou 10 horas hoje. Que horas são agora? Agora é 20 horas. 20 horas mais 5. Vai dar 25 horas? Não, dá 1 hora da manhã, o outro dia. Como é que faz esse tipo de cálculo? Não é só somar um mais um, tá? Tem que fazer um truquezinho aqui no Excel para poder fazer esse tipo de soma especial. Tudo bem? Isso daí nós vamos aprender na próxima aula. Alguém tem alguma dúvida ou quer perguntar alguma coisa em relação a tudo isso que nós vimos hoje? Tá tranquilo? Então, tudo bem. Isso daqui vocês podem fechar. Por enquanto, nós não vamos salvar ainda. Só fechar, perguntar se quer salvar, não salvar. Por coincidência, quando eu for salvo aqui na área de trabalho, eu vou deletar isso. E é isso. Vocês estão liberados. Eu os vejo na próxima aula. Embora eu acho que eu vou ficar aqui no laboratório mesmo. Quem está vendo a aula gravada aí, não esquece de responder o formulário. Um abraço e tchau.